Neste vídeo nós vamos fazer um exercício prático, um exercício resolvido passo a passo, utilizando a fórmula para calcular o grau de alavancagem operacional. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre alavancagem que a gente está postando aqui no canal. Eu sou o professor Flávio Moita. Se você tiver interesse por esse tema e ainda não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as nossas próximas postagens. Vamos iniciar então lendo o problema, identificando as informações que ele dá e o que ele está pedindo. Suponha que você está avaliando um novo negócio que tenha custos fixos mensais de R$32 mil. Então a primeira informação que a gente tem são os custos fixos de R$32 mil por mês. O custo variável unitário do produto é R$14,90, segunda informação, custo variável. E o preço de venda é de R$29,90. O preço de venda é R$29,90. Temos essas três informações. O que ele pede? Qual o ponto de equilíbrio operacional? Qual o lucro operacional Lagir para uma venda de 4.000 unidades? E, tomando como referência essa quantidade de 4.000 unidades, calcule o grau de alavancagem operacional. E para isso a gente vai usar exatamente a fórmula do grau de alavancagem operacional. Vamos iniciar então pela letra A, calculando o ponto de equilíbrio operacional. A fórmula do ponto de equilíbrio operacional é essa daqui de baixo. Quantidade do ponto de equilíbrio, QPE, é igual a custo fixo, dividido pelo preço de venda unitário, menos custo variável unitário. Inclusive, nessa série de vídeos sobre alavancagem, eu tenho um vídeo que a gente detalha mais essa fórmula do ponto de equilíbrio operacional, que você pode acessar clicando no card logo aqui acima. Então, quais são as informações que a gente tem? Temos os custos fixos de R$32 mil, preço de venda R$29,90 e custo variável de R$14,90. Vamos substituir na fórmula. 32 mil dividido por 29,90 menos 14,90. 29,90 menos 14,90 dá 15. Então, 32 mil dividido por 15. A quantidade do ponto de equilíbrio vai ser então 2.133,33 unidades. O que é que isso significa? Significa que para você entrar na zona do lucro, para ter lucro, você tem que vender mais do que essa quantidade. Se você vender 2.134 unidades, vai ter lucro. Se você vender 2.133, vai ter prejuízo. Então, esse é o ponto de equilíbrio chamado ponto de equilíbrio operacional, e ele é muito importante aqui para a alavancagem, porque quanto mais próximo desse ponto de equilíbrio, a quantidade mais próxima desse ponto de equilíbrio, maior vai ser a alavancagem, maior vai ser o grau de alavancagem. E aí a gente já tem a resposta para a nossa letra A. Qual o ponto de equilíbrio operacional? 2.133,33 unidades. E agora a gente vai para a nossa letra B. Qual o lucro operacional Lagir para uma venda de 4.000 unidades? Para a gente calcular o lucro operacional Lagir, a gente vai utilizar essa fórmula. Lagir igual a Q vezes PV menos CV, preço de venda unitário menos custo variável unitário menos custo fixo. Inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal dessa lista de estudo de caso, que você pode conferir aqui no link aqui do card logo acima, tá bom? Quais as informações que nós temos? Nós temos a quantidade de 4.000, R$29,90 é o preço de venda unitário, custo variável unitário R$14,90, custo fixo R$32 mil. A gente vai calcular o Lagir para essa quantidade, que vai ser a nossa quantidade de referência para calcular o grau de alavancagem operacional. Vamos substituir então aqui na fórmula do Lagir. 4.000 vezes R$29,90 menos R$14,90 menos R$32 mil. R$29,90 menos R$14,90 dá 15. Então 4.000 vezes 15 menos R$32 mil. 4.000 vezes 15 vai dar 60 mil. 60 mil menos 32 mil, 28 mil. Então, o Lagir, o lucro operacional para a quantidade de 4.000 unidades é de R$28 mil. E com isso a gente responde a nossa letra B. 28 mil é o lucro operacional para 4.000 unidades. Vamos então agora para a letra C. Tomando como referência a quantidade de 4.000, que a gente já calculou o Lagir, utiliza esse dado para calcular o grau de alavancagem operacional. Então agora sim, a partir desse dado, a gente vai calcular o grau de alavancagem operacional. A fórmula para a gente calcular o grau de alavancagem operacional, que a gente chama de GAL, GAL é igual a variação percentual no Lagir, no lucro operacional, dividido por variação percentual nas vendas, ou seja, é um indicador que mede quão forte é essa relação. Vamos ver então aqui no nosso exemplo, e aí a gente depois faz a interpretação desse resultado. Para isso eu fiz aqui uma tabelinha,
onde a gente tem aqui a quantidade, que é a nossa referência, né? Para essa referência, a gente tem que sempre ter uma referência em quantidade ou em vendas. E a partir dessa referência é que a gente vai calcular o grau de alavancagem operacional. Note que é 4.000 unidades, ela está um pouco distante do ponto de equilíbrio, que é 2.133, né? Então a gente vai ter um certo grau de alavancagem. E a gente vai ter aqui nessa segunda coluna a variação nas vendas, a gente vai atribuir uma variação das vendas e ver o que acontece com o lucro operacional. Tá? Então a variação do LAGI, a gente vai calcular a variação das vendas, vai estipular uma variação de vendas para calcular essa variação no LAGI. O nosso LAGI atual para 4.000 unidades já foi calculado, é 28.000, e aí eu tenho que estipular uma variação das vendas. Quantos por cento eu coloco? Para mais ou para menos? Tanto faz, você pode colocar para mais ou para menos, você coloca essa variação para um percentual que facilite o seu cálculo. Eu vou colocar aqui 20% para mais, então eu vou avaliar uma variação de 20% para mais nessa quantidade, ou seja, nessa quantidade vendida, e ver o que acontece com o lucro operacional. Então 20% de 4.000 dá 800, então se eu aumentar em 20% minhas vendas, as vendas vão aumentar para 4.800 unidades. Quanto é que vai ser então o LAGI, o novo LAGI, para essa venda de 4.800 unidades? É exatamente isso que a gente quer encontrar. Quanto vai ser esse novo LAGI para esse aumento de vendas de 20%, e vamos calcular qual é essa variação no LAGI, quantos por cento aumentou. Logicamente vai aumentar o lucro, né? Se você aumentou a quantidade, então vai aumentar o lucro. Quantos por cento vai ser esse aumento? A gente vai dividir esse percentual aqui de variação no LAGI por esse percentual de variação nas vendas para encontrar exatamente o nosso grau de alavancagem operacional. Vamos então calcular aqui o LAGI para 4.800 unidades. Mas antes da gente calcular o LAGI, eu gostaria de lhe pedir para você deixar o seu like. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. Então a gente tem as seguintes informações. Quantidade 4.800, preço de venda permanece o mesmo, R$ 29,90, e o custo variável também, R$ 14,90, e o custo fixo também. A única coisa que variou aqui foi a quantidade. Vamos substituir os valores. 4.800 vezes 29,90 menos 14,90 menos 32.000. 29,90 menos 14,90 dá 15. Então 4.800 vezes 15 vai dar 72.000 menos 32.000, que vai ser R$ 40.000 de LAGI, de lucro operacional, para essa quantidade de 4.800. Pronto, então vou substituir aqui na minha tabela. Então um aumento de 20% nas vendas vai aumentar a quantidade de 4.000 para 4.800, e meu lucro vai aumentar de 28.000 para 40.000. E agora eu tenho que calcular o quê? Quantos por cento é essa variação de 28.000 para 40.000? Para a gente calcular essa variação, você pode utilizar essa equação, essa fórmula aqui, ó. Variação percentual igual ao novo menos o atual, vezes 100 dividido pelo atual. O que é o novo? 40.000. O atual é 28.000. Então vamos substituir. Vai ser 40.000 menos 28.000, vezes 100 dividido por 28.000. 40.000 menos 28.000 dá 12.000, vezes 100 dividido por 28.000. 12.000 vezes 100 dá 1.200.000 dividido por 28.000. 1.200.000 dividido por 28.000 vai dar quanto? Vai dar 42,86. Esse resultado já sai em percentual. Então, o aumento de 28.000 para 40.000 é a mesma coisa que um aumento de 42,86% em relação ao valor original, que era 28.000 de LAGI. E com isso a gente já tem as nossas duas informações necessárias para calcular o grau de alavancagem, o 42,86, que é a variação no LAGI, e a variação nas vendas, que a gente estipulou que foi 20%. Então, grau de alavancagem operacional, a partir dessa fórmula do grau de alavancagem operacional, é variação do lucro operacional, LAGI, dividido por variação nas vendas. Nós temos variação do lucro operacional de 42,86% para mais, a partir de uma venda maior em 20%. Vou fazer essa divisão, 42,86% dividido por 20%, vai dar grau de alavancagem operacional de 2,143. E aí você pode me perguntar, professor, você usou 20% de variação das vendas. Se eu tivesse usado 10% ou 30%, ou se fosse para menos, daria esse mesmo grau de alavancagem? E eu respondo sim, daria exatamente esse grau de alavancagem, independente da variação nas vendas. O que é importante aqui para dar esse valor é exatamente a nossa referência aqui, que foram 4.000 unidades. Se você mudar a referência, aí sim vai mudar o grau de alavancagem operacional. Se você estiver mais próximo do ponto de equilíbrio, vai aumentar. Se estiver mais distante, vai diminuir.
Quer ver? Tente fazer para 30% e 10% para mais ou para menos, e você vai ver exatamente que o grau de alavancagem operacional vai dar exatamente esse valor, 2,143. Mas o que é que ele significa efetivamente? Significa o seguinte, que a cada 1% nas vendas eu tenho um reflexo no lucro operacional em 2,143% a cada 1%. Se eu aumento as vendas, eu aumento o meu lucro operacional em 2,143%. Da mesma forma, ao contrário, se eu reduzo as vendas em 1%, também eu vou reduzir meu lucro operacional em 2,143%. Esse é o significado do grau de alavancagem operacional. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você acompanhar os estudos de caso já publicados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. E se não for inscrito no canal, se inscreva e acompanhe nossas próximas postagens. Também vou deixar a indicação aqui de um outro vídeo para você assistir. Muito obrigado e até a próxima.